Olá e seja bem-vindo. Tudo bem com você? Eu gostaria de bater um papo com vocês hoje a respeito do livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, mas uma parte específica do livro, que é a parte do render-se. O que é o render-se? O render-se é quando você começa a soltar coisas que você tem dentro de você, coisas negativas, sentimentos negativos que atrapalham a sua vida e fazem ela não andar do jeito que você gostaria, tá? Então eu vou ler um pedacinho aqui de algumas anotações que eu fiz para vocês entenderem mais profundamente do que se trata. Quando estamos rendidos, não existe mais a pressão do tempo. A frustração surge de querer algo agora, em vez de deixar acontecer naturalmente em seu próprio tempo. Então, a frustração surge da gente querer algo no nosso tempo, tá? Então, a pessoa começa a se sentir frustrada, isso gera um sentimento ou alguns sentimentos negativos e a pessoa vai acumulando aquilo dentro dela, tá? E o processo de render-se é justamente você ir soltando essas amarras gradativamente, ok? Nós rendemos um sentimento por permitir que ele esteja presente sem condenação, julgamento ou resistência. Simplesmente olhamos para ele, o observamos e permitimos que seja sentido sem tentar modificá-lo. Com a disposição para render um sentimento, ele vai se esgotar no tempo devido. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, mantenha a intenção firme de render sentimentos negativos conforme surgem. Escolha render sentimentos negativos ao invés de expressá-lo. Bom, aqui diz um pouco já do que eu queria tratar com vocês. Quando a gente começa esse processo de rendição, várias coisas começam a acontecer na nossa vida. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre o meu despertar espiritual, que inclusive foi um dos vídeos que teve mais visualizações aqui no canal. E depois do meu despertar espiritual e de outras pessoas que eu conheci, a sua jornada não acaba porque você despertou espiritualmente. Muito pelo contrário, é mais um passo em direção àquilo que você está buscando. Você estava dormindo e de repente você despertou, né? Você começa a entender coisas espiritualmente falando que antes você não conhecia. E muitas coisas são camufladas por religião. Então, aqui no canal eu não falo absolutamente nada sobre religião. Eu falo especificamente sobre a parte espiritual do nosso ser, a nossa alma, tá? Então, depois do meu despertar espiritual, eu comecei a perceber que eu ainda tinha uma caminhada muito longa pela frente para poder encontrar os meus propósitos. Que um deles, acredito que quem me segue aqui também, é a questão da iluminação, tá? E até que a gente saia do despertar espiritual e chegue na iluminação, a gente tem que percorrer um caminho muito longo. E é esse caminho que eu estou percorrendo e que eu venho compartilhando com vocês aqui através dos vídeos. E que uma parte extremamente importante disso é você tomar consciência de que você não é o seu pensar. Você não é os seus pensamentos. Você é muito mais do que isso. E nós somos seres que temos sentimentos, nós temos bastante sentimentos e os sentimentos é que geram os nossos pensamentos. De novo, os nossos sentimentos é que geram os nossos pensamentos, ok? Muito bem. Então, nós precisamos tratar a parte psicológica com um psicólogo, eu já falei sobre isso aqui também no canal, em outro vídeo. Mas além disso, nós precisamos tratar os nossos sentimentos. Nós precisamos começar a ouvir mais essa região aqui, ó, região cardíaca, do chakra cardíaco.
para que através de nós ouvirmos isso muito em meditação, por exemplo, você começa a descobrir quais são traumas que você teve durante a sua vida que te impedem de progredir. Como nós estamos aqui buscando a iluminação, buscando níveis mais elevados de consciência, para isso acontecer nós precisamos nos livrar dos sentimentos negativos e tirando todas aquelas coisas negativas que estão aqui, ó, nessa região nossa do sentir. Esse é o processo de render-se. É você ir tirando isso de dentro de você gradativamente, tá? E como eu tenho feito isso? Bom, num primeiro momento foi através da meditação, tá? Então eu tomava consciência de coisas, sentimentos negativos que eu tinha dentro de mim e ia procurando soltar aquilo, né? Render-se ou soltar ou deixar ir aqueles sentimentos. Muito bem. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu poderia continuar rendendo sentimentos negativos durante o dia inteiro, tá? Não somente durante os meus períodos de meditação. Então, eu comecei a ficar deixar as coisas mais leves. Se você tem um problema financeiro, por exemplo, é muito comum as pessoas se queixarem de problemas financeiros. É porque ela ainda não entende muitas vezes qual é o propósito da vida dela profissional. Então, ela deixa com que a parte financeira coloque um monte de lixo dentro dela, tá? E tem uma frase muito bacana do Dr. David Hawkins que ele fala: o que acontece depois que uma pessoa alcança o sucesso financeiro? Nada. Acabou? Ah, agora eu sou milionário, eu sou bilionário e daí? Tá? Então, nós sendo seres espirituais que somos, com a alma que temos, nós não estamos aqui única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ele vem em decorrência de você cumprir o seu propósito. Se você estiver fora do seu propósito, pode até ser que você ganhe dinheiro, mas você não vai ser uma pessoa completa. Pode até ser que você seja milionário, que você tenha muito dinheiro, mas e daí? E o vazio? Como é que fica aquela parte aqui que eu tô falando? Esse chakra aqui. Você preenche o seu bolso, mas não preenche o seu coração? Tudo isso que eu tô falando são experiências próprias que eu já passei. E eu já fui uma pessoa, em outros tempos, muito focado somente na parte financeira. E outras pessoas começaram a me falar que outras partes da minha vida estavam faltando. E eu tomei consciência disso e comecei a trabalhar em cima desses pontos que estavam faltando. A nossa vida deve haver um equilíbrio. Como o Buda diz, o Buda é o caminho do meio, tá? Outro momento eu posso fazer um vídeo aqui falando sobre o caminho do meio, que é a doutrina de Buda. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a questão do render-se. Quanto mais após o meu despertar, eu comecei esse processo de ir rendendo sentimentos negativos, ir rendendo, as coisas foram ficando mais simples. Um problema financeiro que antes para mim às vezes era um problema muito sério, hoje em dia não é mais. Ele não tem mais a mesma importância para mim. Eu sei que várias pessoas que estão me assistindo aqui agora, às vezes tem um problema financeiro e se descabela. Você tem que entender que isso é uma parte da sua evolução. E se você está passando por um problema financeiro, como diz Osho, não existe problema. Acho que foi o último vídeo que eu gravei aqui no canal antes desse. Não existe problema. Osho fala. Tá? Então, continue rendendo-se, soltando. Eu sei que é um processo que muitas vezes leva tempo, tá?
Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, pode deixar aqui embaixo no vídeo. Então, vou ler mais um pedacinho aqui. Escolha render sentimentos negativos em vez de expressá-los. A persistência recompensa. Alguns sintomas ou doenças podem desaparecer prontamente. Outras podem levar meses ou anos se a condição for bastante crônica. Deixar de resistir à técnica. Comece o seu dia fazendo essa técnica de render-se. Coloque-se numa posição de meditação. Comece ali a deixar as coisas bem soltas, soltar suas preocupações, tá? E uma coisa interessante aqui para finalizar esse vídeo é o seguinte: você só está sujeito àquilo que você mantém em mente. Então, as suas preocupações, muitas vezes que estão na mente, se você conseguir soltar e soltando isso, vai chegar uma hora que elas vão simplesmente desaparecer. Algumas coisas que você tinha medo antes, que você sentia culpa, sentimentos negativos em geral, eles vão começar a diminuir. Então você vai sentir uma descompressão nessa região aqui. Eu já vi várias pessoas reclamando que nessa região aqui elas sentem uma pressão forte e tal. Eu já senti muitas vezes, e com certeza você que está assistindo também já sentiu essa compressão aqui. E conforme você vai rendendo-se, vai soltando essas amarras, essa compressão também vai soltando. Você vai ficando uma pessoa leve. E nós sabemos quão agradável é conviver com pessoas que são leves, pacientes, menos estressadas. É agradável estar perto de pessoas assim. E uma outra coisa que acabou acontecendo na minha vida é que algumas pessoas começaram a se achegar a mim e do nada dizendo que elas sentiam muita paz em estar comigo, em estar na minha presença, que eu transmitia uma coisa muito boa. Tudo isso é por eu estar soltando esses sentimentos negativos que estavam dentro de mim e restando apenas e não restando os sentimentos positivos, tá bom? Esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa um curtir aqui embaixo, por favor, isso ajuda bastante. Se você está gostando dos vídeos que eu posto aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clica no sininho que ativa as notificações. Toda vez que fizer um novo vídeo vai sair para você, vai chegar. E se você tem algum conhecido, uma pessoa que está precisando ouvir isso, compartilha com essa pessoa esse vídeo, tá bem? Namastê, gratidão e até o próximo vídeo. Obrigado.